Fala, gurizada, como é que vocês estão? Francesco Trader aqui. Vamos fazer uma aula transformacional. Vamos? Vamos falar de gerenciamento de risco de um jeito que ninguém nunca falou. Vamos entender o que é gerenciamento de risco, o que é estratégia. Vamos começar a compreender. Começar não, vamos compreender de fato por que a gente não consegue ganhar dinheiro na maior parte das vezes. Eu vou mostrar na aula de hoje que a vida inteira nós, educadores, abordamos gerenciamento de risco de uma maneira errada. Sim, todas as aulas que tu aprendeu sobre gerenciamento de risco, tá tudo errado. Inclusive aulas que eu dei. Eu vou te mostrar aonde que nós erramos, por que nós erramos, e eu vou te mostrar qual é a melhor forma, qual é a forma adequada, uma maneira completamente diferente de gerenciar risco de uma maneira eficaz e que vai te fazer vencedor. Bom, eu sou Francesco Trader, sou trader há mais de 8 anos, opero com operações automatizadas há 2, 3 anos mais ou menos, mas desde 2020 eu opero de uma maneira completamente objetiva e seguindo uma metodologia que até hoje faz sucesso. Já acumulei mais de 700% de rentabilidade nos últimos 40 meses, isso em uma conta que é pública, onde todos podem acompanhar os resultados. Bom, mas vamos falar de gerenciamento de risco? Que todo mundo que ensina sobre trade fala de gerenciamento de risco. Ah, tem que ter um limite de perda diário, tamanho do stop, alvo, a operação tem que ser 1 para 1, 2 para 1. Se tu tem aí uma bobagem, aí aqui quem fala isso, desculpa, mas tá falando uma bobagem gigante. Ou a pessoa não entende de trade, ou ela não entende nada sobre o que de fato é gerenciamento ou como funcionam estratégias. Dizem assim: se tu tem uma estratégia, já escutei isso, tá? De traders famosos. Se tu tem uma estratégia que tu acerta 50% das operações e teu risco-retorno é 1 para 1, e fala-se muito que risco-retorno é gerenciamento, eu vou te mostrar que não. Se tu mudar para 2 para 1, tu passa a ganhar dinheiro. Ora, mas se tu mudar para 2 para 1, meu amigo, tu não vai mais acertar 50% das operações. Quanto muito, tu vai acertar 30%, 35%. Vai depender muito de operacional para operacional. Então, isso me fez ver que alvo de operação, stop, limite de perda, isso tudo não faz parte do gerenciamento. Isso faz parte da estratégia. Olha só. Porque se tu muda o gerenciamento, tu estás mudando fator de lucro da estratégia, taxa de acerto, obviamente payoff da estratégia, mas aí tu pode dizer que payoff faz parte do gerenciamento, mas estás mexendo no drawdown da estratégia. Ou seja, estás mudando o resultado da estratégia, então tu está mudando a estratégia e não o gerenciamento. Tá percebendo onde começa a diferença? Então, gente, o que tem de diferente nisso aqui que eu vou falar? Eu vou falar de uma maneira mais resumida. Eu fiz uma live recentemente de mais ou menos de 1 hora debatendo isso. Mas o erro que eu e outros professores cometeram durante muitos anos foi te ensinar que gerenciamento de risco é trade a trade. Ora, se eu estou dizendo para ti que o teu foco no trade tem que ser de médio e longo prazo, mas eu estou te ensinando a gerenciar o curto prazo e estou te dizendo que o gerenciamento é no curto prazo, quem está cometendo o erro sou eu. Porque aí o teu foco fica no trade a trade. Porque parece que se tu tomar um stop, tu perdeu. Ué, Francisco, como assim? Se eu tomei um stop, eu perdi. Não, eu te mostro. Tu tens que encarar o trade como um investimento, tá? Não é um investimento. Se tu usar operações automatizadas, é um investimento. Se tu opera todo dia na frente da tela, não é um investimento. Entende a diferença? Sou trader manual, passo 2, 3, 5, 8 horas no meu dia na frente da tela operando, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, eu tenho que assistir aula. Isso não é um investimento, tá? É o teu trabalho. Não, Francisco, eu tenho um robô, eu contratei teus robôs e eu deixo teus robôs rodando para mim. Isso é um investimento, tá? Então, mas tu tem que encarar, mesmo que tu opere manualmente ali todo dia, isso como um investimento.
E um investimento, por exemplo, quando tu compra uma ação ou tu faz um investimento num fundo, seja imobiliário, seja multimercado, seja um fundo de ações, quando tem um dia negativo na cota desse fundo ou na cota da ação do fundo imobiliário ou uma marcação ao mercado na tua renda fixa, quando isso acontece, tu não olha assim e diz, nossa, perdi, tomei um stop, o fundo tomou um stop hoje. Tu não diz isso. Por quê? Porque o teu foco, o teu olhar está no longo prazo. E tu entende que enquanto tu não executar aquele prejuízo, ou seja, enquanto tu não sair daquele fundo, daquela ação, daquele investimento, tu não executa o prejuízo. Francesco, mas o trade, o day trade, eu tenho que sair das operações todo dia. Não posso entrar numa operação que está perdendo e não sair mais. Mas não é isso que eu estou te dizendo. Tu vai ter o gerenciamento da tua estratégia normal. Tu vai definir na tua estratégia o gerenciamento dela, tá? Só que o teu gerenciamento de risco, eu tô falando aqui, começa a separar gerenciamento da estratégia e teu gerenciamento de risco. São duas coisas completamente distintas aqui. E a gente sempre abordou isso como uma coisa só, mas não são. Então, o teu gerenciamento da estratégia, tu vai ter ali, eu tenho uma estratégia de índice aqui, que é o stop é 200 pontos. Beleza. Chegou a 200 pontos, tu vai estopar. Tu vai tomar o stop. Beleza? Mas o que muda, Francisco? O que muda é o teu capital investido na estratégia, naquele operacional, naquele robô. Como assim? Explica melhor. Olha só. Se eu pegar uma estratégia para operar e eu começar a operar essa estratégia, eu vou definir um capital para operar essa estratégia. Por exemplo, quem assina meus robôs? Quem assina meus robôs sabe que eu recomendo, sugiro, usar R$ 3.000 de capital para operar os meus robôs. Então, não é botar 3.000 e quando eu estiver perdendo 1.000 parar. Não, já perdi 33% da margem. Vou parar. Não. Se eu definir a margem de 3.000 para operar, eu estou correndo o risco de perder os R$ 3.000. Entendeu? Mas antes de me aprofundar nisso, deixa eu te mostrar de fato a diferença que existe quando eu altero o gerenciamento de uma estratégia, para vocês verem a diferença que isso faz no resultado e como isso muda a estratégia. Então, o gerenciamento de risco trade a trade, ele não é um gerenciamento de risco, ele é um gerenciamento da estratégia. Olha só aqui, ó. Aqui eu rodei um backtest nos últimos 3 meses do meu robô Odger, tá? E aqui vocês podem observar que com um contrato ele ganhou R$ 1.614, fator de lucro de 3,06, 35 operações, 40% de taxa de acerto. Tá? Isso aqui é um robô. Com alvo, pode observar que o alvo, tá dando para ver? Tá, né? O alvo de 3 vezes o risco. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar esse alvo para uma vez. Ok? E vou dar o play. Então, eu mudei a estratégia. De acordo com o que a gente sempre aprendeu, não mudei a estratégia. Porém, com base no que eu estou te mostrando agora, eu mudei a estratégia. A estratégia não é mais a mesma. Se eu não tivesse mudado a estratégia, meu resultado tinha que ser igual. Os itens do resultado deveriam ser iguais. E vocês vão ver que os resultados não vão ser iguais. Beleza, tá aí, ó. Saldo líquido total, R$ 829, mais ou menos a metade. Ou seja, ganhamos a metade. O fator de lucro já caiu para 2,15 e a taxa de acerto subiu para 60%. Vejam como mudou, nós tivemos a metade de lucro apenas. E eu mudei somente o alvo, não mudei teoricamente a estratégia. Só que por que se eu não mudei a estratégia, mudou todo o meu resultado? Mudou o resultado da estratégia. Então, se eu uso os resultados da estratégia para definir se a estratégia é boa ou não, o gerenciamento disso está incluso na estratégia. Então, o teu gerenciamento de risco ele é amplo, ele é mais amplo, ele está depois disso. Eu defini a estratégia, defini o melhor operacional que eu podia definir ali, ou escolhi o robô. Vou definir quanto de capital vou usar para operar. Esse capital que tu vai usar para operar, tu tem que estar disposto a correr o risco de perder todo ele. A margem que tu vai usar para operar, ou a banca, como alguns chamam, é o risco que tu está correndo para obter uma rentabilidade acima da média.
Vou repetir e presta muita atenção nisso. A margem para operar, seja um robô, seja uma estratégia discricionária, a margem é o risco que tu está correndo, é o quanto tu está pagando para ter a oportunidade de ter uma rentabilidade acima do mercado. Não conheço nenhum fundo, não conheço nenhuma ação, não conheço nenhum investimento que tenha dado mais de 700% em 40 meses. Mas há 40 meses atrás, eu peguei R$2.000 e eu arrisquei estes R$2.000, que eu estou usando aqui a conta que é pública. Eu comecei operando com um mini contrato com estes R$2.000, tá? Então é isso que eu estou usando como exemplo. Eu peguei estes R$2.000 e eu usei estes R$2.000 para correr o risco. Qual era o meu risco? O meu risco era R$800? Era 1.000? Não, se eu perder 1.000 aqui, 50% da margem eu paro. Não. O meu risco é os R$2.000. Quando é que eu paro? Quando eu perder os R$2.000. Só aí que eu paro. Ah, Francesco, mas se eu contratar um robô e o robô perder tudo, é o risco que tu correu. Já aconteceu com os meus robôs nos últimos 44, 45 meses? Não. Tem 2 anos e 2 meses, 2 anos, estamos completando o terceiro mês agora, então 2 anos e 2 meses e meio, mais ou menos. Dentro da OnTick, isso nunca aconteceu. Mas pode acontecer no dia? Pode. É o risco que tu tá correndo para ter uma rentabilidade de 4, 5, 8% ao mês. Este é o risco que tu tá correndo. Então, tu vai colocar esse valor e vai correr o risco. E aí, Francesco? E qual é a grande sacada nisso? Bom, a grande sacada, meu pequeno gafanhoto, é arrisquei 2.000. Recuperei os 2.000, ganhei os 2.000. Vamos pegar um exemplo melhor. Tá? Vamos supor aqui que tu colocou R$10.000, tá? Colocasse 10.000 lá na tua conta, beleza? 10.000 tu pode operar com 3 contratos tranquilamente. Estás operando com 3 contratos e ganhasse R$5.000. Não fizesse nenhum aumento de mão, ganhasse R$5.000. Um exemplo. Aí o que tu fez? Tu decidiu deixar 2.000 para completar 12.000 e tu poder operar com 4 contratos agora. São 3.000 por contrato. 3.000 vezes 4 contratos, 12.000. E os outros 3.000, tu sacou. Qual é o teu risco agora? O teu risco agora é R$7.000. Porque do teu bolso, tu colocou 10.000. Já recuperasse 3. Então, tá escorrendo um risco de 7.000, mas tu tá operando com 4 contratos agora. E aí, digamos que passou o tempo, tu ganhou mais 5.000. Então, tu tá na tua conta agora 17.000. E tu quer operar com 5 contratos. Então, para 5 contratos, tu precisaria de 15.000 de margem. Tá escorrendo o risco de perder 15.000. Os 2.000 sobressalente, tu tinha 17, tu sacou de novo. Então, tu tá correndo o risco de perder 15.000, de fato. Mas o teu risco é R$5.000 apenas. Porque do teu bolso, repito, tu botou 10. Tu já sacou 5. Então, tu tá correndo o risco de 5.000. E assim vai. Então, o que eu recomendo sempre é vai aumentando o volume de contratos até 5 e começa a sacar para reduzir o teu risco. O teu gerenciamento é esse. Esse é o teu gerenciamento de risco. Não é o trade a trade, porque o teu foco não está no trade a trade. O teu foco tem que estar no médio e longo prazo. Então não importa o resultado dessa semana. Tomei um stop, tomei 2 stops, tomei 3 stops, tomei 4 stops. Não importa. Está dentro do risco? Tu perdeu todo o capital que estava no teu risco? Não. Então segue. Ah, mas tomei o 5º, tomei o 6º stop. Segue. Se a gente voltar aqui para a estratégia aqui do Odger, mesmo aqui nessa configuração com alvo de 1 para 1, que ela tem uma taxa de acerto alta, ela tem 4 sequências perdedoras, 4 trades aqui perdedores, ó. 1, 2, 3, 4. Então, imagina se tu para de operar aqui, ó. Depois dos 4 trades perdedores, ela acertou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operações. Imagina se tu desiste. Ah, não, já perdi 4, vou parar. Não, mantém. Tu tem que assumir o risco. Se eu assumir o compromisso de correr o risco de 3.000, de 6.000, de 9.000, de 10.000, seja o risco que tu assumiu, cumpra esse risco. Porque senão tu vai ficar trocando de estratégia em estratégia o tempo todo. Francesco, a tua margem é 3.000 para um contrato. Eu posso usar 6.000? Não tem porquê. Estou falando agora das minhas estratégias e para a maioria também serve isso.
Por que que não tem por que tu usar 5 mil, 10 mil, 20 mil? Porque não vale o risco. Se eu tô te falando que o risco é 3 mil, é porque é o risco que é válido. Não vale eu correr o risco de 5 mil, porque se eu perder 3 mil por contrato com as minhas estratégias, quer dizer que desandou as coisas e não estão funcionando. Porque 3 mil é mais do que o suficiente para que eu tenha tempo de que, se nós estivermos num momento mal, onde as estratégias não estão encaixando, eu consiga fazer os ajustes necessários para que as estratégias voltem a funcionar. Então, eu espaço, sempre digo que a margem é a gordura que a gente tem para queimar em momentos ruins. E os 3 mil são mais do que o suficiente para isso. Quer operar mais tranquilo? 3.500, 4 mil. Mas o risco que tu está correndo, que eu sempre digo, é 3 mil reais. Então tu tem que estar disposto a perder esse dinheiro. Ah, Francesco, mas eu não posso, eu não quero perder. Então vai fazer outra coisa. Investe na renda fixa. Porque aqui existe o risco. E tu tem que estar disposto a aceitar ele. Ah, Francesco, então tá dizendo que o drawdown pode ser de 50%? Pode não. Deve acontecer em diversos momentos ao longo dos anos. Claro que isso não vai acontecer todo ano. Mas de 2 em 2, de 3 em 3, deve acontecer drawdowns de 30, 40, 50, 60%. Acabamos de passar por um de 70%. Eventualmente acontece. Foram feitas correções? Foram feitas correções. A gente trabalha para que o drawdown não ultrapasse 25%. Mas sempre existem situações novas e adversas de mercado aos quais a gente não pode prever. Então a gente tem que estar preparado para isso. Mais do que estar preparado, é preciso que a gente, e eu vou repetir isso 1000 vezes, aceite o risco. O que eu vejo a maioria dos traders não faz é aceitar o risco. A maioria dos traders acha que vai ganhar sempre. Olha lá os meus resultados passados. Ah, não. Francesco sempre ganha, então eu vou botar aqui os robôs do Francesco. Aí ele entra, tem o drawdown, que sempre acontece e não está escondido nos números, não está escondido nos dados, está nos meus resultados. Mas a gente só quer olhar o lado bom. Vem o drawdown, não suporta o drawdown, por quê? Porque não aceitou o risco. O fato é esse. O trader que não sustenta um drawdown é o trader que não aceitou o risco. Porque não existe motivo, não existe justificativa para tu desistir de um operacional, principalmente de um robô que tu começou a operar. Não existe motivo. Ah, mas tá perdendo. Perdeu a margem, queimou toda a margem, queimou todo aquele risco que tu aceitou correr? Não. Então termina. Ah, mas eu vou perder os 3 mil reais? Vai. É o risco que tu correu. Pode acontecer de tu entrar hoje e a gente perder e tu não conseguir ganhar nada? Pode acontecer. Ah, é provável? Claro que não. Muito provável é o contrário. Tu vai entrar e vai ganhar. É isso que tem acontecido ao longo de todos os anos. Mas ninguém aqui tem uma bola de cristal para prever o futuro. O que eu tô te preparando e te dizendo é que tu tem que estar preparado para perder esse dinheiro. Esse é o fato. Se tu chega, cara, não importa o quanto tu saiba de trade. Na verdade, o quanto menos tu souber para operar com o robô é até melhor. Porque aí tu te envolve menos, tu controla menos, tu olha às vezes uma vez por semana, 2 vezes por semana. As pessoas que mais ganharam dinheiro até hoje, que estão com maior volume de contratos nas minhas assinaturas, são pessoas que não entendem bulufas de mercado. Não sabem nem o que é um candle. Não sabem a diferença de um candle positivo e de um candle negativo. O que é sombra, o que é corpo de candle. Não sabem. Às vezes olha uma vez por semana, de 15 em 15 dias. Esses dias um cliente falou, olha, Francesco, eu tô com a impressão de que eu tô perdendo dinheiro. Falei, ué, como assim? Abre a tua conta da XP aí. E esse cliente ele tem uma subconta somente com os meus robôs. Falei, não é possível que ele esteja perdendo dinheiro. Falei, olha a tua rentabilidade dos 12 meses aí. Aí ele, nossa, tem mais de 200%. Falei, como tu tá perdendo dinheiro? Se tu ganhou 200% nos últimos 12 meses. E essa pessoa não entende nada de mercado, ela nem olha a conta dela. Sabe de onde veio a impressão? A gente teve uma semana ruim e nessa semana ela olhou alguns e-mails da OnTick e tinha um resultado negativo ali naquela semana. Então, o trader que quer acompanhar dia a dia, trade a trade, muitas vezes ele acaba se envolvendo
por conta de 4 dias ruins, uma semana ruim, 2, um mês ruim, ele se envolve muito. E aquilo passa a ser torturante para ele. Torturante? Sei lá, né? Mas acaba sendo uma tortura, porque ele tá ali o dia todo ali acompanhando. E o robô, e aqui eu tô falando muito mais do robô do que o trader manual, robô não é para isso. Robô é para tu ir trabalhar tranquilo, chegar no final do dia, chegou em casa, tomou banho, tomou café, falou com a esposa, com o marido, brincou com as crianças, poxa, parou no sofá, pegou o celular, deixa eu ver aqui o resultado do dia. Beleza, olha o resultado do dia, vai no meu perfil, já curte ali meus stories do dia, né? Deixa eu fazer a minha propaganda aqui. Mas enfim, o robô é para isso, ele é para te dar tranquilidade. Só que é preciso que tu aceite o risco. Então, o gerenciamento de risco, gente, não é tamanho do teu stop, não é alvo, não é limite de perda diário, meta de ganho semanal, nada disso é gerenciamento de risco. Tudo isso é estratégia de trade. Tudo isso faz parte da tua estratégia de trade. O teu gerenciamento de risco é qual risco tu tá correndo para operar, seja um robô, um portfólio de robôs, seja uma estratégia discricionária, porque mesmo que tu vá operar, Francisco, eu sou trader manual aqui discricionário, tu vai ter que ter 1, 2, 3 estratégias, tu vai ter as tuas estratégias, e tu vai definir um capital de acordo com as tuas estratégias. Agora, se tu tá operando, Francisco, eu sou trader discricionário aqui, mas eu não sei quanto de capital eu preciso, pô, então nem começa a operar, meu amigo. Né? Nem começa a operar. Não, dá uma segurada aí. Vai estudar, dá uma debreada, porque é parte do princípio de que se tu tá te propondo a ser um trader manual, onde 99% perde, 97%, sei lá, a maioria perde, e tu sequer sabe o quanto de capital tu precisa, tu tá bem atrás dos 3, 2, 4, 5% que ganham. Concorda? Qual é a chance de tu ganhar dessa galera? Pouca, né? Então, assim, dá uma segurada. Se tu nem sabe quanto tu precisa, agora quem opera com robô, normalmente quando ele desenvolve o robô já vai saber, ou quando contrata o robô de alguém, o desenvolvedor vai dizer qual é o capital recomendado. Pô, gente, o que de mais importante fica aqui nesse vídeo é tu aceitar o risco. Aceitar que o capital que tu está usando para operar uma estratégia, aquele capital é o capital que está no risco que tu pode perder a qualquer momento. Claro que, obviamente, a gente não perde 3 mil reais em um dia, nem uma semana por um contrato, mas é um capital que tu tem que estar disposto a perder. Não tem para onde fugir. Trade não é curto prazo, trade não é caixa eletrônico, trade não é resultado semanal teu objetivo, nem mensal é. Tá? A gente vai pensar de 3 a 6 meses pelo menos. Trade, eu vou olhar de 3 a 6 meses. A partir de 3 meses eu começo a olhar e vou acompanhar até 6 meses. Então, Francisco, posso testar? Gente, é uma expressão que assim, chega a me dar um fogo interno. Posso testar tuas estratégias? É óbvio, é claro, eu entendo quem fala isso. Só que tu quer testar o quê? A execução do robô? O robô executa perfeitamente. Eu quero ver o resultado. Tu vai ver o resultado em um mês. Se tiver um mês bom, tu assina. Se tiver um mês ruim, o robô não presta, é lixo, tu não assina. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Tem 44 meses de resultado demonstrado em conta real. Já em conta real, descontando emolumento, corretagem, tudo. Tá? Tem 44 meses. Aí tu, não, vou testar aqui. Aí tu roda lá um mês, o resultado não é bom. Não, esse robô não presta. E os outros 44 meses lá de conta real? Não tô falando de backtest, tô falando de conta real. Não vale de nada. Esse um mês aqui vale mais que tudo. Não faz sentido, tá? Então, mas ainda assim eu entendo. E eu sempre digo que, cara, tu quer testar? Beleza. Testa o que eu tô falando. Bota para rodar o robô, vê os resultados do robô e vê os resultados que eu divulgo. E aí tu vê se bate. Se bater o que eu tô divulgando, o que eu tô falando, com os resultados que tu tá tendo, então quer dizer que o que eu falei nos últimos 45 meses também é verdade. Então tu tem 45 meses de teste. Simples assim. Mas daqui para frente, será que a gente vai ganhar?
não tem como saber. Tu pode testar o máximo que tu quiser, que não tem como a gente saber o que vai acontecer daqui para frente. A gente tem que correr o risco, tá? Se daqui para frente não tivesse risco, a gente soubesse o que fosse acontecer, não teria prêmio. O prêmio está no risco. Então, a autolucratividade do trade está no risco que a gente corre. Ok, gente? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. E se tu quiser ter os meus robôs, aprender a minha metodologia, ter um grupo de WhatsApp comigo, que funciona praticamente como uma mentoria, onde eu estou sempre ali, trocando uma ideia, trazendo as minhas opiniões sobre o mercado, sobre gerenciamento de risco, trazendo conteúdos como esse, falando de estratégia de trading, falando de investimentos como um todo, falando do que acontece no mercado como um todo. Cara, o link para assinar as minhas estratégias está aqui na descrição. Os robôs rodam numa plataforma web, 100% automatizados, tu não precisa ficar conectado, tu não precisa pagar na plataforma, a plataforma é gratuita, só precisa pagar a minha extensão. São 5 robôs, já mostrei. O Odger, esse robô que eu acabei de mostrar para vocês aqui, é um dos robôs que está lá na plataforma. A plataforma é a melhor plataforma que a gente tem aí para automação. Spread muito baixo, baixíssimo, o menor spread que a gente tem no mercado. Então, assim, não vejo desculpas, tá? Ah, mas eu gosto de operar. Cara, tu pode operar. Pode seguir fazendo as suas operações e teu robô rodando para ti. Francesco, eu trabalho, não consigo fazer trade. Bota o robô. Francesco, eu já tenho meus investimentos, eu posso botar um pedaço dos meus investimentos? Pode. Então, assim, é uma oportunidade que há 3 anos atrás não existia. É fantástico hoje o que está acontecendo. É tu ter rodando na tua conta um trader profissional com mais de 8 anos de mercado, que tem resultados comprovados há mais de 40 meses. Aí, vamos bater agora 4 anos em junho. Né? Final de maio eu bato 4 anos com resultados públicos. Então, quer ser consistente, quer ganhar no mercado? Tá fácil, aceita o risco. A dificuldade é aceitar o risco. A dificuldade hoje que um trader tem para ser consistente é somente essa, aceitar o risco. Se tu assistiu este vídeo até o final, é porque provavelmente já entendeu que tu precisa aceitar esse risco. Beleza, perfeito. Agora, botar o dinheiro, botar o robô a rodar e deixar a consistência chegar. Beleza? Não te esquece de curtir esse vídeo, te inscrever no canal aqui e compartilhar, cara, é muito importante que vocês compartilhem os vídeos principalmente nos grupos de WhatsApp de vocês, de trading, de mercado financeiro, para a gente trocar uma ideia em conjunto. E se tiver qualquer dúvida, seja sobre os meus robôs, seja sobre o gerenciamento que eu falei aqui, pode deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer. Eu vou responder todo mundo, beleza? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!